Olha, agora nós vamos entrar. Deixa eu botar mais uma vez aqui, ó. Tô botando o link de novo aqui, tá? Nós vamos entrar agora no tema que é o nossa manchete, que é o tema, né, o planeta, o Irã, Israel, né, Estados Unidos, Rússia, China, o planeta em nosso olhar a partir de alguém que é um grande especialista e que tem uma apropriação fundamental do olhar iraniano, que é fundamental, né, na mídia ocidental. Ali Ramos, do Vento Leste, aqui com a gente de novo. Obrigado por ter vindo, Davi. Que bom. Que Davi? Ali. Desculpa. Tem problema não, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. Agradeço muito por esse espaço que vocês estão dando, e é interessante porque aí a gente desmente, né, algumas coisas que estão sendo ditas na grande mídia, porque a depender da grande mídia, né, as tropas israelenses já estão sitiando Teherã, né, nem aqui no primeiro dia, que havia acabado toda a capacidade de combate do Irã, no primeiro ataque, etc., então segue o baile aí. Legal. Bom, as últimas notícias são agora de manhã uma nova onda de ataque do Irã contra Israel, atacando não apenas Tel Aviv e Haifa, atacando Ashdod também, e igualmente uma onda de ataque de Israel contra Teherã. Inclusive, a Faculdade de Medicina da Universidade Iraniana foi atacada agora de manhã. Foram vários ataques e violentos ataques de Israel, que, é claro, está se sentindo empoderada pelo Trump, evidentemente, botando as garras todas de fora. O que eu vou colocar aqui, Ali, só antes de te ouvir comentar, é o vídeo da reunião entre o Putin e o Abbas Araghchi. Assim tá certo, Ali? Abbas Araghchi, esse Araghchi. GH tem som de quê? Tá bom. Araghchi, que é o ministro das Relações Exteriores do Irã, que chegou ontem à noite em Moscou, já se reuniu. Vamos lembrar, Moscou está 6 horas na nossa frente, tá? Acho que até mais, agora 7 horas, se não estou enganado. E esse é o encontro dos dois com legenda em português. Deixa eu mostrar aqui. Acabou de sair pela RT. Deixa eu pôr aqui, ó. Вы совершаете визит в Россию в сложный период резкого обострения ситуации в регионе. Ele está fazendo a sua visita à Rússia num momento delicado da situação na região e ao redor do seu país. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна, она ясна и изложена. Nossa relação está bem conhecida, está claramente expressa e articulada. Артикулирована Министерством иностранных дел от имени России и pelo Ministério das Relações Exteriores em nome da Rússia, e o senhor conhece a posição que adotamos. Вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований. Aí ele está dizendo que criticando o ataque de Israel, um ataque feito sem fundamento, sem qualquer justificativa. Никаких оправданий. Tá aí, tá? Evidentemente que são declarações mais formais, nós não sabemos dos detalhes, talvez eles venham a público aí nas próximas horas, nos próximos dias, do que de fato foi acordado entre eles. Bom, Ali, que fim de semana, hein? Nossa senhora, não deu nem para dormir. Faz um balanço aí desse fim de semana a partir do ataque dos Estados Unidos, Israel, reação, estreito, enfim, dá uma geral para nós aí em relação ao fim de semana e qual o cenário agora. Pois bem, né? Primeiramente, que esse ataque americano foi, ao que tudo indica, a maior pirotecnia do século XXI. Foram utilizados, pessoal, mísseis de cruzeiro Tomahawk, né? E as famigeradas bombas GBU-57 aí, né? Anti-bunker, mas as GBU-57, elas penetram 80 metros, né, de profundidade, isso sem entrar em termos mais técnicos aqui, como densidade do concreto, né, material que vai ali, estrutura, etc. Então, basicamente, não se atingiu, nesse caso aí, né, as verdadeiras, não se chegou à profundidade necessária para inviabilizar
né, os reatores, a usina, etc. O sinal disso é que até agora, né, não há sinais de vazamento de radioativo aí, né? Seja para o próprio Irã, seja para o Iraque, que está ali do lado, né? E tanto é se coaduna essa análise que hoje Israel atacou novamente a usina de Fordow, né? Eu estava Atacou a usina hoje cedo? há 15 minutos atrás, eu estava acompanhando aqui o canal 12 israelense. Pouco antes de eu entrar aqui, Israel atacou novamente. Então, assim, para bom entendedor, né, meia palavra basta. Mas, de qualquer modo, Israel ontem também se pronunciou, né, para alguns, no canal 13, alguns oficiais israelenses disseram basicamente que eles não querem uma guerra de atrito, que agora eles estão buscando vias diplomáticas, né, porque como eu expliquei aqui na primeira vez, esse modelo de guerra, pessoal, ele impõe um atrito que Israel não tem como absorver, não tem como absorver. De lá para cá, o Irã atacou 3 bases de comando do Mossad, atacou o aeroporto Ben Gurion e atacou ali o Centro de Estudos Biológicos, né, de Israel, que também tem conexão com o Mossad, e destroçou totalmente, inviabilizou totalmente. Tem as imagens, inclusive. Quem me segue lá no Twitter viu, né? E hoje houveram esses ataques aí, mas agora, né? Ashdod foi atacada e a região ali está toda sem energia, né? Segundo o próprio ministro da Energia de Israel. Então, assim, não é que o Irã não está sendo punido, tá, pessoal? Não é que o Irã não está sofrendo, é como eu falei, é simplesmente um modelo de guerra que Israel não tem como travar. E aí vem essas pirotecnias, né? Quem acompanha, no caso aí, a guerra entre Rússia e Ucrânia, como eu, sabe que toda semana é um game changer, né? Os tanques Leopard, os caças Mirage, os F-16, etc. E digamos assim que a mídia está utilizando basicamente da mesma estratégia. Agora, o que me deixa preocupado nesse caso aí, né? Sendo mais sincero que eu posso com vocês. Eu vi muitos exércitos, tá, no Oriente Médio, nessas últimas décadas, vencerem batalha após batalha e perderem a guerra. Por quê? Né? Porque, por todo esse apoio midiático, por toda essa demonização ao Irã que existe, assim como aos países do Oriente Médio, se criam casos belli onde não é necessário justificativa para atacar, né? Foi assim com o Iraque do Saddam Hussein, foi assim com a Síria do Bashar al-Assad recentemente. Eu vi a Síria, o exército sírio vencer batalha após batalha, vencer guerras, e ainda assim o regime cair, porque os Estados Unidos dão uma carta branca para Israel e para os seus aliados fazerem o que eles querem, por conta dessa cortina de fumaça da mídia, né? E aí que me impressiona. Estamos num momento de virada de chave, tá? Essa guerra tem tudo para ser como está sendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, que a Rússia está vencendo, mas ainda me resta essa preocupação por essa questão, né? Digamos assim, haver essa possibilidade, essa capacidade de ficar requentando e requentando a guerra e etc., até inviabilizar totalmente o regime iraniano, que é profundamente difícil, mas é plenamente possível. E aí fica aqui a minha crítica, né, ao Irã, nesse caso aí a Rússia, a China, etc. Não adianta vencer batalha após batalha, e no ponto de vista estratégico, né, deixar espaço para isso, deixar espaço para uma virada de mesa. Porque o Irã vai vencer essa guerra travando desse jeito, mas sempre vai haver essa possibilidade, e aí o BRICS inteiro fica em xeque, né, como eu falei aqui da primeira vez que vim. Essa me parece, olha, que Elizabeth dizendo, análise profundas e fundamentadas do professor Ali Ramos, obrigado a Farol Brasil. Não. O pessoal disse aqui, é presença cativa agora, aqui no Farol Brasil. Ali, essa Abra é uma... até a geladeira, Mauro. Oi? Abra até a geladeira já. É isso aí. Já chega aqui, já abre a geladeira, é isso aí. Ali, essa me parece uma questão. Fiz um editorial aqui no começo falando o seguinte, ó, gente, nada está resolvido por antecedência. Então, quando o Fukuyama falou lá em 92 sobre o fim da história, de que a derrota da União Soviética representava o fim da história no sentido do fim dos conflitos, do fim das disputas, quebrou a cara. Mas também nós podemos quebrar a cara, como me parece ser um certo determinismo que a gente vem cultivando nos últimos anos, que é assim, ó, a China não para de crescer, a China vai ser hegemônica, a China vai controlar o mundo, os Estados Unidos são uma potência decadência, estão caminhando para o final,
e a gente meio que, um negócio assim, fatalista, né? Tá resolvido, o mundo já está resolvido. De certa maneira, é o Fukuyama ao contrário, né? É o Fukuyama ao contrário. E não está resolvido, né, ali, porque se os Estados Unidos derrotam, com Israel, derrotam o Irã e passam a controlar o Oriente Médio, posso estar enganado, mas tanto os BRICS quanto a Rota da Seda foram para o vinagre, né? Não só os BRICS, né? A Grã-Bretanha anunciou a construção de uma base no Cazaquistão, ali junto da Rússia, tá, pessoal? Do ladinho ali da Rússia. É uma zona de projeção natural, né, de gravidade geoeconômica, geoestratégica, etc., da Rússia e da China. Caso o Irã caia, vocês vão ver a Geórgia cair, vocês vão ver a Armênia cair, vocês podem ver a Turquia cair, porque a Turquia faz jogo duplo. E aqui eu não tiro a razão do Erdogan, porque a Turquia se modernizou e enriqueceu encostando na OTAN, né, gostemos ou não. E nesse caso aí, digamos assim, como, né, querem que os regimes neutros aí confiem na China e na Rússia nesse caso não se abra aí a caixa de ferramentas, tá? A mensagem que a OTAN e os Estados Unidos estão passando é a seguinte: não tem problema, a gente se quebra economicamente 2, 3, 4 vezes, mas nós vamos fazer os nossos objetivos estratégicos valerem. Então, daí que a China tem que mostrar a mesma obstinação estratégica. Esse jogo não vai ser vencido com dinheiro, pessoal. Tá? Canhão não atira moeda, não. Canhão atira outras coisas. E essas pessoas estão dispostas a irem para a guerra e atearem fogo no mundo inteiro para fazerem valer seus objetivos estratégicos. Então, novamente, a Rússia está vencendo a Ucrânia, o Irã está vencendo Israel, mas enquanto um golpe decisivo não for dado, vai sempre haver essa possibilidade de virada de mesa. E a China está ajudando o Irã, tá? A Rússia que está meio inerte aí, o que é histórico dos russos desde a época da União Soviética, tá? Não posso mentir aqui, fazer dois ladismo e fingir que existe essa obstinação estratégica toda, até porque se existisse, né, a Rússia não teria passado pela década da humilhação. Então, assim, o BRICS, para ontem, precisa virar uma aliança militar. Para ontem. Porque está mais que claro, tá? As movimentações na África, que estou vendo, essa aí, etc. Assim, é um jogo jogado sem escrúpulos. O inimigo, no caso aí, ele não tem linhas vermelhas, né? Não adianta ficar achando que o jogo vai ser vencido jogando dentro das 4 linhas, respeitando o direito internacional. Em uma semana de guerra contra o Irã, Israel já fez tudo que a Rússia segurou a mão para fazer em 4 anos de guerra contra a Ucrânia. Já fez a operação de decapitação, já atacou infraestrutura civil pesado, não liga para baixas civis, etc. Então, assim, torna-se uma guerra existencial para os BRICS, que os BRICS vão vencer, creio eu, mas que enquanto esse golpe decisivo não for dado, eu vou sempre ter que fazer essa análise realista aqui para vocês, porque eu não posso mentir. Mauro, só uma questão que eu esqueci de falar, que o pessoal está perguntando. Pessoal, supremacia aérea, tá? O Israel. É exatamente isso que eu ia perguntar. Tem várias perguntas aqui sobre. Esse está sendo um tema, né? Que o Israel é que controla o espaço aéreo do Irã atualmente, que o Irã fala sobre supremacia aérea, por favor. Não tem supremacia aérea. A questão é que, como o território iraniano é muito grande, pessoal, o Irã é do tamanho do estado do Amazonas. Né? O Irã é 75 vezes maior, no caso aí, do que Israel. E o Irã também, né? É 1/3 do tamanho da Europa continental, né? Um pouco mais de 1/3, quase 2/3 aí no caso. Isso significa, pessoal, que é muito difícil para o Irã guarnecer o seu território inteiro com camadas de defesa antiaérea. E aí você acaba calculando qual alvo é estratégico e qual não é, e deixando alguma coisa desguarnecida. Pelo mesmo motivo, toda semana tem ataque de drone pela Ucrânia dentro da Rússia. Entendeu? É pelo mesmo motivo. Agora, supremacia aérea, aí é outra história, tá, pessoal? É outra história. Eu acompanhei várias guerras onde houve, de fato, supremacia aérea, e quando há, de fato, supremacia aérea, a gente tem vídeos, né, fotos de caças voando, caças bombardeando, etc. Quem lembra aqui da guerra da dissolução da Iugoslávia ali na Bósnia, né? Assim que a Força Aérea Americana teve supremacia aérea, começou a soltar imagens. Israel está usando pesado drones e mísseis, tá? Eu não acredito nesse engajamento todo da Força Aérea Israelense, tanto é que a Força Aérea Israelense está operando pelo Chipre e pelo Azerbaijão. As 3 bases aéreas dentro de Israel são atacadas dia sim, dia também, né? E por isso existe toda uma rota alternativa aí de bombardeio, né?
que meio que inviabiliza a utilização dessas bases aí da forma mais efetiva, né? E existem vídeos aí circulando em alguns canais, não vou citar o nome aqui, pessoal, mas cuidado. São os mesmos canais que estão mentindo há 4 anos sobre a guerra da Ucrânia, e esses vídeos são de um jogo chamado Arma 3, que é ultra realista, tá? Então, cuidado aí com o que vocês confiam, bem, que tá cheio de general de videogame aí na internet. Legal. Agora, deixa eu te perguntar uma questão sobre a geopolítica, a geoestratégia ali no Oriente Médio. Como você falou, temos que falar a verdade, né? E aí o fato é que o Hezbollah sofreu um golpe duríssimo, duríssimo. Aquela coisa de Israel foi espantosa, efetivamente, a maneira como Israel decepou a cúpula do Hezbollah. E deu para ver que o Hezbollah perdeu relevância, perdeu força, perdeu importância, teve que recuar. Né? Os Houthis, valorosos Houthis, nossos heróis, estão inclusive dizendo que vão atacar os navios dos Estados Unidos lá no Mediterrâneo, mas me parece que eles também acusaram os golpes recentes que receberam. O Hamas não dá para pedir nada para o Hamas, a não ser tentar sobrevivência ali em Gaza, evidentemente. Né? A Síria caiu. Então, me parece que hoje, aí você tem a Jordânia com Israel, você tem a Arábia Saudita para lá e para cá, mas alinhada com os Estados Unidos, você tem os Emirados Árabes Unidos com os Estados Unidos, você tem o Egito com uma postura também pró-Estados Unidos e Israel. Parece que há um isolamento do Irã nesse momento, né, Ali? Como é que você vê esse contexto geoestratégico ali no Oriente Médio? Existe um isolamento militar, mas não existe um isolamento econômico, né, que é o mais importante. Arábia Saudita, os Emirados, Turquia, né, que é o segundo maior parceiro econômico do Irã, seguem as relações aí, mas existe um jogo duplo, que todos esses estados, eles têm, assim, digamos, com exceção da Turquia, né, eles têm uma burocracia muito frágil, e é muito fácil fazer uma mudança de regime. Por isso eles jogam o jogo dessa forma, né, nesse caso aí, apesar da sua população em peso ser a favor ser a favor aí, no caso, da Palestina, né? Então, é mais ou menos esse jogo aí. Sobre os Houthis, tá? Eles não perderam a capacidade de combate, e não tem nem como eles voltarem a atacar navios americanos, porque, na verdade, eles nunca pararam. Eu acompanho a guerra aqui dia sim, dia também, né? E eles nunca digamos assim, cortaram o bloqueio ao Mar Vermelho. O Trump só proclamou vitória e saiu, basicamente, sem obter nada, né, estrategicamente. Agora, eles estão com a retórica de ameaçar, mas, na verdade, eles estão em guerra ininterrupta com os americanos, e o Mar Vermelho segue bloqueado desde sempre. Sobre o Hezbollah, aí é uma questão mais complexa, muitíssimo mais complicada. Eu fiz um vídeo recentemente, uma live, se chama O que está acontecendo na geopolítica do Líbano. Recomendo que vocês assistam lá. Basicamente, vários operativos do Hezbollah foram presos em Beirute, né, com malas de dinheiro vindo de Istambul, Turquia. E houveram eleições, né? Perdão, pessoal, eleições municipais recentemente no Líbano, e o Hezbollah não só ascendeu, né, ganhou, como o Hezbollah está firmando alianças com seu inimigo carnal, né, que são as forças libanesas. Para quem já estudou a Guerra Civil Libanesa e etc., os dois são inimigos declarados, pessoal, tá? É um partido de extrema-direita cristão maronita e um partido nacionalista xiita, né? E guerrearam ali na Guerra Civil Libanesa, e a política interna do Líbano, ela é muito parecida com a brasileira, nesse sentido aí dessa fisiocracia toda que existe, né? Talvez por isso alguns imigrantes libaneses tenham feito muita carreira política por aqui, né? Porque é muito parecido. Então, o Hezbollah permanece um incógnito. Eu não sei se o Hezbollah se sentiu traído pelo que ocorreu. Israel não venceu a guerra recente contra o Hezbollah, apesar das perdas pesadas que impôs, assim como em 2006. Né? Um exemplo disso é que Israel não ocupa o sul do Líbano. Israel não permaneceu, né, ocupando o sul do Líbano por causa do atrito que foi imposto, mas existe todo um rearranjo geoestratégico que eu não posso aqui falar ainda o que é, né, tentar prever, porque está muitíssimo estranho. Eu não imaginava sequer que isso seria possível de acontecer um dia, né, digamos assim, a falange libanesa,
as forças libanesas cerrando fileira ali com o Hezbollah na política interna libanesa, né? Então, assim, permanece uma incógnita. E o Hamas segue fazendo emboscadas. Israel aí está com uma margem de 2 baixas por dia, mais ou menos, né? Eu acompanho aqui todo dia vários portais israelenses, posto inclusive notícias deles, né, lá no meu Twitter. Então, é todo esse o panorama complexo aí, né, da arquitetura de segurança da solidão estratégica do Irã. Não, um cenário bastante complexo, né, ali, e em mudança, né, e em transição, né. É como parafraseando Gramsci aqui, né, não lembro se foi essa a frase exata dele, mas estamos entre um mundo que morre e um mundo que nasce, né? Agora é a hora dos monstros. Esse é o momento dos monstros. Como é que você vê a Arábia Saudita nesse momento ali? A Arábia Saudita permanece, né, com a sua dualidade ali em relação ao Irã. A Arábia Saudita tem planos, né, de ser mais envolvida, no caso aí, do que o Irã, de ser o hegemon regional. Mas, ao mesmo tempo, a Arábia Saudita também tem se distanciado dos Estados Unidos, se aproximado da China e da Turquia, tá? Porque a Turquia tem, no caso aí, uma indústria de defesa pujante, né? E, nesse caso aí, a Arábia Saudita está preferindo confiar na Arábia Saudita do que nos Estados Unidos, porque sempre, né, existe a possibilidade de uma virada de mesa. O rei Faisal, né, foi, inclusive, derrubado por ser a favor da causa palestina, né? Ali na época do Henry Kissinger ainda. Exemplifico aqui para os nossos espectadores, né, que recentemente a Arábia Saudita anunciou a compra dos caças Kaan, né, turcos, em detrimento do F-35 americano. Então, é essa linha que a Arábia Saudita está tentando tomar. Uma linha de nem pender totalmente para o lado do BRICS e nem largar a mão totalmente do bloco ocidental, porque, convenhamos, depois que ocorreu na Síria, caso o Irã caia, como um ator que tenta ser não alinhado vai confiar nos BRICS, né? Então, enquanto existe essa indefinição, não dá para esperar. Agora, caso o Irã saia vitorioso, caso o BRICS se concretize, caso a China seja efetiva em defender o Irã, e friso aqui, a China está ajudando o Irã, pessoal, desde o primeiro dia dessa guerra. Já citei vários exemplos aqui. Eu vi vídeos essa semana de mísseis iranianos desviando de 3 baterias do Iron Dome. Os técnicos iranianos não têm capacidade de fazer isso, não. Uhum. Entre outras coisas. O que não sabemos é se essa ajuda vai ser suficiente, né? Então, essa guerra, ela tem tudo para ser a guerra mais importante do século XXI. Legal. Lara Artemisia, parece grave noticiar que o Hezbollah esteja traindo o regime iraniano, mas não foi isso que o Ali falou, o contrário, né? Não foi nada disso, não. Mas mesmo que seja, ô Lara, explicar para você que vende-se esses grupos aqui no Ocidente como proxies, mas eles não são proxies. Eles têm sua própria agenda, eles têm seus próprios objetivos estratégicos. Vou citar um exemplo aqui. Em 2006, o Hezbollah assassinou o Rafik Hariri, no Líbano, sem o ok iraniano, né? Os Houthis, eles negociaram, no caso, em 2019, um cessar-fogo com a Arábia Saudita, depois de atacarem instalações petrolíferas da Aramco, né, fazerem pressão na Arábia Saudita, mas o Irã queria que a guerra continuasse, e os Houthis passaram por cima do Irã e aceitaram o cessar-fogo, entendeu? Então, não existe essa simbiose entre Irã e esses grupos, é mais uma aliança de conveniência, como todas as alianças na geopolítica. Sim. Jordânia, fala da Jordânia para nós. A Jordânia, aí, dentre todos os países dessa região, é o que está mais envolvido, até o pescoço, com Israel, né? Não tem nem o que falar. O espaço aéreo jordaniano é um espaço aéreo totalmente israelense. No primeiro dia de guerra ainda, né? No caso aí, as Forças Armadas da Jordânia cederam todas as suas bases, né, para Israel utilizar, cederam o espaço aéreo, diminuíram voos ali, né, criaram toda uma arquitetura de segurança interna para favorecer Israel. Só que tem um problema nisso aí, a população jordaniana, obviamente, não é a favor de Israel, até porque 60% dela é formada por palestinos, né? E não preciso lembrar aqui que, recentemente, a Irmandade Muçulmana, que era um partido político na Jordânia, foi banido, né? Porque estava com uma retórica muito forte, etc. Então, com mais essa guerra se estender, maior é a pressão na política interna. E o
rei Abdullah II, né, ele pode deixar as barbas de molho, tá? Porque a família dele, pessoal, já governou o Iraque, já governou a Síria, já governou a Jordânia, sobrou só a Jordânia. Então, o rei do Iraque aqui, né, ele foi assassinado em praça pública, né, por medidas semelhantes em relação ao petróleo iraquiano. Então, assim, existe um precedente histórico aí, e ele pode ficar bastante preocupado. E o Iraque? O Iraque, o Kataib Hezbollah anunciou, né, semana passada, que iria atacar as bases americanas. O governo iraquiano está tentando negociar com o Irã, né? Inclusive o Abbas Araghchi foi ao Irã, não lembro se foi, ou foi ao Iraque, não lembro se foi quinta ou sexta-feira, mas digamos assim, quando acontecer, vai acontecer e a gente vai ficar sabendo. Mas quem controla o Iraque hoje não é o governo iraquiano, não é o parlamento iraquiano, são as milícias, mais de 30 aí, que são proxies iranianos, turcos e de todo mundo aí, que tem como, digamos assim, a espinha dorsal, né, que as une exatamente o apoio iraniano, né? Então, digamos assim, que os americanos, eles estão jogando com fogo, né, se essa guerra se estender por muito tempo, porque tem tudo para atear a região inteira em chamas e mudar toda a arquitetura de segurança. E talvez seja isso que nós vejamos aqui no médio e longo prazo. Que essa guerra de atrito, assim, ela não vai acabar em pouco tempo, né? Caso Israel não ceda. A Líbia é carta fora do baralho? Está no chão? A Líbia, sim, mas eu vou fazer umas colocações aqui da Líbia para o nosso público, que a Líbia, na minha opinião, tem tudo a ver com um acordão que aconteceu na Síria. Sim, pessoal, ocorreu um acordão na Síria entre Turquia e Rússia. Né? Não, quem disser para vocês o oposto não está sendo realista. O grande exemplo disso é que os sistemas de defesa russos, né, que estavam lá na Síria, automaticamente não atacam caças israelenses nem caças turcos, né? É muito impressionante essa questão. Mas houve um racha ali, né, dentro do governo do Bashar al-Assad. As forças Tiger, né, do general Hassan, preferiam os russos, e a Guarda Republicana, liderada pelo irmão dele, Maher al-Assad, preferiam o Irã. E aí eles racharam, e as forças Tiger, que eram as mais efetivas, foram tiradas de todos os processos de tomada de decisão. Isso foi apodrecendo o governo no longo prazo, tá? E aí veio essa virada de mesa, né? E eu creio que a Rússia cansou ali, né? A Rússia provavelmente não, com toda certeza, foi leniente com a queda do Bashar al-Assad, né? Não preciso falar que um dia depois dele cair, e ele foi para Moscou, a Rússia estendeu a bandeira da Nova Síria na embaixada síria na Rússia, né? Nesse caso, a Rússia manteve as suas bases na Síria. Em troca, a Líbia, aí sim entramos na Líbia aqui, na Líbia existem duas facções, pessoal. Você tem o GNU, que ele é apoiado por Catar, Turquia e Itália, e você tem o LNA, que é apoiado por Rússia, Emirados Árabes Unidos e França. Pois bem, né, eles magicamente, as duas facções pararam de se atacar, o LNA já opera no território do GNU, e o GNU já opera no território do LNA, e além disso, a Rússia está construindo uma base na Líbia, além de ter mantido suas bases na Síria, dentro do range dos sistemas de defesa turcos, né? Assim, eu não acredito em coincidências, tá, pessoal? E são muitas coincidências, uma em cima da outra, para eu não acreditar que houve um acordão de bastidores aí. Né? Entre Rússia e Turquia, sobretudo. Sim, com absoluta certeza. Com absoluta certeza. Você falou no nosso primeiro encontro aqui, eu queria, né, porque tudo isso aí a gente ir tirando o pulso, né, porque as posições vão mudando também ao longo do conflito, sobre o Paquistão como um aliado virtual do Irã e até um eventual fornecedor de armas para o Irã, armas chinesas para o Irã. Como é que está a situação no Paquistão nesse momento, que tem feito também declarações contraditórias, né? Assim, para entender o Paquistão, pessoal, esqueçam a diplomacia e olhem ali para um ator muitíssimo importante que se chama ISI, né? A Agência de Inteligência Paquistanesa, que, na minha opinião, é a melhor agência de inteligência do mundo. Tem uma live no meu canal só sobre ela, né? Mas, enfim, o Paquistão está fazendo, digamos assim, está afagando os americanos e muito provavelmente está auxiliando a China e os iranianos aí por baixo dos panos, que é o que o Paquistão faz historicamente, né? O Paquistão fez isso com os próprios americanos durante toda a guerra ao terror, né? O Paquistão protegeu o Osama Bin Laden, o Talibã e a Al-Qaeda, e só permitiu que o Bin Laden fosse morto depois que toda a insurgência já tivesse reestruturado dentro do Afeganistão, né? E foi mais ou menos em 2006, ali onde houve essa virada de mesa, e o Talibã reaparece.
Então, tá ali o ISI paquistanês muito provavelmente está fazendo esse mesmo jogo. E afirmo isso aqui no fato de, assim que o Irã foi atacado por Israel, perdão, pessoal, o Paquistão tem enviado uma série de oficiais para Teherã para negociarem, conversarem com os iranianos, né? Então, e o Irã também é uma gordura estratégica ali essencial para o Paquistão, né? E sem o Irã, o Paquistão perde a profundidade estratégica, né? E a região do Baluquistão ali pode pegar fogo, que é muito provavelmente o que vai acontecer o, caso o Irã caia, né? Nesse caso aí. Digamos Uhum. assim, que os americanos não vão permitir, digamos assim, mais esse jogo duplo aí na região, né? Deixa eu te perguntar sobre a questão específica do Estreito de Hormuz, que me parece ser, nesse momento, uma das pedras angulares, uma das chaves do conflito, né? Pelo Estreito de Hormuz trafega 21% do petróleo mundial, dá para ver ali o que está ao redor ali do Estreito de Hormuz, né? Irã, Kuwait, Iraque, Kuwait, Bahrein, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã, tá a fina flor ali, né, dos países produtores do Oriente Médio e dos produtores de petróleo e dos países relevantes da região. O Congresso aprovou lá em Teherã o fechamento do Estreito de Hormuz, falta a decisão do Ali Khamenei, a decisão final é dele. Tem gente dizendo que é só uma ameaça para construir uma posição de negociação, tem gente dizendo que vai fechar mesmo, tem gente dizendo que a China não vai permitir que eles fechem o Estreito de Hormuz, tem gente dizendo que se fechar o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos lançam bomba atômica sobre o Irã, enfim. Fala um pouco aí do papel do Estreito de Hormuz e como é que você vê essa peça nesse momento no conflito. Digamos assim, uma barganha importante para o regime iraniano. Sempre que o Irã passa por problemas existenciais, ele ameaça fechar o Estreito de Hormuz, né? Mas nesse caso aí, ele vai sempre guardar, né, digamos assim, essa peça do domínio de escalada, para caso ele tenha problemas existenciais, não é o caso hoje, tá, pessoal? Eu sei que na mídia aí, o Irã já caiu 500 vezes, etc. Sei que ele já perdeu capacidade de mísseis, mas o Irã, até o momento, não está enfrentando uma guerra existencial. E aí também o problema como o Irã percebe essa guerra. Então, acredito que vai ser uma barganha a ser usada, porque só de sinalizar que o estreito vai ser fechado, o mercado de petróleo já entra em loucura, né? O mercado de commodities. Caso fechasse, né, o maior beneficiado, ironicamente, seria a Rússia, né? Nesse caso aí, que seria quem tem petróleo para vender aí para os outros atores, né? E a China e os Estados Unidos seriam os que mais sofreriam. Mas A não China acredito seria nessa muito possibilidade. prejudicada, né? Oi? A China seria muito prejudicada, né? Seria, mas aí fica aqui a crítica que eu já fiz à China, né? Não, esses atores aí não vão ser vencidos só com dinheiro, né? Pode empilhar dólar até a lua, caso queira, que sem obstinação militar e obstinação estratégica para vencer essa guerra, ou as outras guerras que vão vir, porque essa guerra não vai ser a última, tá, pessoal? No mundo multipolar, nós vamos ter muito mais guerras, então projeto da nova Rota da Seda, o BRICS, etc., não vão se concretizar. Uhum. Então fica aí a dica para os chineses nos assistindo. César Silva chega aqui como novo membro, o Psi Lourenço Serpa fazendo propaganda aqui do canal dele, onde fala de psicologia marxista a partir da psicologia Legal. histórica cultural. Legal, Psi. Mauro, Ah, uma colocação aqui, você perguntou, eu esqueci. Pessoal, esqueçam essa história de bomba atômica, tá? uhum, Bomba atômica para cá, bomba atômica para lá, etc. Assim, bomba atômica não impediu os americanos de perderem na Coreia, no Vietnã e no Afeganistão. E eles ameaçaram usar, né? Então, assim, se os americanos usarem uma bomba atômica aí contra o Irã, eles vão ter que lidar com um mundo onde a Arábia Saudita, Turquia e todo mundo aí, Emirados Árabes Unidos, vão querer ter bomba atômica depois do precedente que vai se abrir. Existe um uhum, motivo para a bomba atômica não ter sido utilizada só uma vez no mundo, né? Que não é assim, você não chega, joga bombas atômicas num país e acabou, né? Esse país tem vizinhos, existe toda uma arquitetura geoestratégica de segurança na região, etc. O que os Estados Unidos estão fazendo aí no caso, né?
é jogando o direito internacional no lixo. Hoje não existe direito internacional mais, quem disser o oposto está mentindo. Vou elucidar aqui para vocês, né, em 2003, passando por cima do Conselho de Segurança da ONU, principalmente da França e da Alemanha, né, os Estados Unidos invadem o Iraque, sob o pressuposto aberto. Posteriormente, a Turquia ajuda o Azerbaijão a invadir a Armênia, e aí vem a Rússia e faz uma operação militar especial em cima do pressuposto jurídico que se criou. Né? E agora, todas essas guerras aí eclodindo mundo afora, sem casos belli. Não existe casos belli, pessoal, não existe justificativa no direito internacional. Nem isso mais. Eu vejo o pessoal falando, vai acontecer uma false flag, um ataque de falsa bandeira. Para quê? Não precisa disso mais. A lei que impera hoje, tá, no cenário internacional, é a lei do porrete, a lei da força. Mas sobre essa questão de bombas atômicas aí, não vejo possibilidade no horizonte possível. Essa está sendo uma questão, eu até abri hoje aqui o nosso programa, falando porque está um frenesi de Terceira Guerra Mundial. É claro que esse conflito tem dimensões globais, mundiais, mas assim, eu brinquei aqui mais cedo, sabe ali, parece essas manchetes de Bolsonaro preso amanhã, Bolsonaro preso semana que vem, Bolsonaro preso no mês que vem. Agora começou essa onda de Terceira Guerra Mundial. Eu estou ironizando, mas não quero com isso te induzir a nenhuma posição. Você acredita em Terceira Guerra Mundial? Não acredito, e não acredito que veremos uma Terceira Guerra Mundial. Não é do interesse de nenhum ator, tá? E eu sei, pessoal, que americanos e russos e chineses têm suas diferenças. Eu sei que existe essa imagem de blocos fechados, mas vão por mim. Quando é necessário, eles sentam e negociam. Quando é do interesse de todo mundo, eles sentam e negociam, porque ninguém quer implodir, né, a economia mundial com a Terceira Guerra Mundial, ainda mais com o armamento que existe hoje. Eu vou citar um exemplo aqui no Sudeste Asiático para vocês, para mostrar como existem relações carnais entre todos os lados. Né? Ali, depois da Segunda Guerra Mundial, né, na Indonésia, chega um governo maoísta ao poder, né, o governo do senhor Sukarno. Só que ele se alinha demais à China. E aí o que acontece? A União Soviética e os Estados Unidos apoiam a deposição dele. Depois, né, depois da Guerra do Vietnã, Pol Pot chega ao Camboja, né, e aí, no caso, ele chega apoiado pelos Estados Unidos e pela China contra o Vietnã, que era quem estava se lançando a uma posição de hegemon regional no Sudeste Asiático. Então, assim, muitíssimo cuidado com essas análises apaixonadas aí, né, que o pessoal gosta de fazer, de tudo vai virar Terceira Guerra Mundial. O mundo não é uma revistinha do Tom Clancy, pessoal. Eu sei que existe muita vontade de ver o mundo desse jeito, mas parece que, digamos assim, a doutrina militar de alguns canais aí, né, desses canais que estão mentindo há 4 anos sobre a guerra da Ucrânia, é ali da revistinha do Tom Clancy. Né? Tudo vai virar uma Terceira Guerra Mundial para tudo. Os Estados Unidos vão engajar o exército do mundo inteiro e mandar para um lugar só, etc. Algo logisticamente impossível. Lucas chegou como novo membro aqui, muito bem chegado. E aí quero dizer o seguinte, gente, este é um canal de esquerda, assim como o canal Vento Leste do Ali é um canal de esquerda. Então isso quer dizer o seguinte, nós não temos grana de governo neoliberal, progressista, de direito, não temos grana de banco, não temos grana de grandes empresas, não. Nós, tanto aqui, o Farol Brasil quanto o Vento Leste, dependemos dos trabalhadores e trabalhadoras, daqueles que apoiam a causa da esquerda, daqueles que apoiam o socialismo, daqueles que apoiam a luta anti-imperialista para sobrevivermos e crescermos, como o Vento Leste está crescendo, como o Farol Brasil está crescendo. Então, cada pessoa que chega como nova membra, cada pessoa que se torna assinante pelo Apoia-se, cada um que manda chat, superchat, está construindo esta opinião independente dos poderes econômicos aqui no Brasil. Então, agradeço demais quem se inscrever aqui no Farol Brasil, quem se inscrever no Vento Leste, nós aqui estamos chegando, provavelmente amanhã já estaremos superando a marca dos 430 mil inscritos. Deixa eu ver o Vento Leste. Você sabe de cabeça com quantos inscritos você estão? Deixa eu ver aqui, Vento Leste. Dá para bater 7 mil. Dá para passar dos 7 mil. Leste, tá aí, tá batendo 7 mil pessoas inscritas. Vamos nos inscrever no Vento Leste também. Ali, Israel, como é que é o cenário
em Israel, neste momento, o cenário político em Israel, como é que você vê o jogo de forças ali na sociedade e na política israelense? Então, por incrível que pareça, tá, pessoal? Eu não vou mentir aqui, não vou fazer o wishful thinking. Netanyahu saiu fortalecido nessa questão na política interna, a aprovação dele aumentou, né? E a maioria da população israelense vê que ele crê que ele está lidando com a coisa da forma correta, né? Segundo pesquisas aí feitas pelo canal 12, 13 e 14 que eu acompanho, né, de Israel. Então aqui se vê, né, o nível de, digamos assim, de empatia, né, que a sociedade israelense, de conexão com a realidade que ela tem com o resto do mundo, né, seus vizinhos, etc. Que é realmente fascinante. O Netanyahu estava para ser derrubado no dia antes da guerra, no dia depois do início da guerra com o Irã, perdão. Seria votada uma moção no Knesset, né, para desfazer a coalizão dele, e agora ele se fortaleceu na política interna israelense. É mais fácil o governo Donald Trump cair, que está enfrentando problemas domésticos gigantescos, as manifestações estão aumentando. Eu não lembro, durante a minha vida, né, de analista, de acompanhar de ter visto um exemplo sequer fora durante o governo Kennedy, em que um presidente americano teve que mandar os Marines para conter manifestações dentro dos próprios Estados Unidos da América, né, que é o que o Trump está fazendo, e ele passou por cima do Congresso e fez essa operação sem sequer avisar, né, a própria estrutura de segurança ali da CIA avisou só os neocons, no caso o Rubio, né, o Pete Hegseth e essas outras figuras, e isso pode abrir um precedente aí perigoso para uma figura que já está fragilizada. Pessoal, o Trump não tem nem um ano de governo. Na verdade, ele tem 6 meses de governo e já está enfrentando desaprovação histórica. Ele fez essa pirotecnia para tentar conseguir mais apoio, né? Só que eu não creio que vai surtir o efeito, porque essa guerra não vai acabar, como eu falei aqui. Entendeu? Então, o Trump está sendo cozinhado em seus próprios erros, que ele fez no primeiro governo. Quando ele assassinou o general Qasem Soleimani, ele assassinou baseado em inteligência falsa passada pela CIA, especificamente ali por figuras ligadas ao John Bolton, né? Eu não lembro se já tinha saído do governo ou não. Tanto que o Trump, naquele jeitão dele, depois tweetou, né? Ah, se eu ouvisse o Bolton, eu já ia estar na Sexta Guerra Mundial por agora. E coisas assim. Mas, enfim, não tem nenhum ano de governo e ele já está cozinhado assim, né? E tomando atitudes temerárias e erráticas. Então, é mais importante nós assistirmos, nesse momento, ao meu ver, esperar uma resposta da sociedade estadunidense do que da sociedade israelense. Anderson Carvalho chega aqui como novo membro, muito bem chegado, fundamental. Vinícius Flores também, legal, gente, bem importante mesmo. Ali, e a Europa? Como é que você vê o cenário europeu nesse momento? A Europa já capitulou totalmente. A Europa, não existe nenhum país soberano na Europa hoje, com exceção ali de alguns países aqui. Isso, pessoal, deixa eu só fazer um disclaimer aqui, senão o pessoal não entende. Não significa que eu concorde com os governos desses países. Estou falando que, de um ponto de vista puramente pragmático, geoestratégico, eles tomam atitudes mais soberanas. Que, no caso, são a Hungria, né, a Áustria, a Itália. Por exemplo, existem tropas da Hungria no Chad, junto das tropas turcas, ajudando a pacificar o cenário ali no Sudão. Eu já citei a Itália aqui na questão da Líbia, recentemente, mas a Itália também está na Somália, junto da Turquia, ajudando a pacificar o país, e tem essa visão mais geoestratégica de projeção, né, independente, apesar da Operação Mãos Limpas, né, ter quebrado as duas pernas da projeção de poder italiana, né? Mas de resto, não esperem absolutamente nada da Europa, tá? Na questão das tarifas, e nessa agora, a Europa que nós falamos, a Europa continental, né, o miolo ali da União Europeia, ela já capitulou totalmente. A Kaja Kallas veio recentemente apoiar, né, Israel, e não deu um pio sobre o que o Trump fez, apesar de ter sido totalmente à margem do direito internacional. E não existe hoje, né, vou falar aqui novamente, não significa que eu apoie essas figuras. Estou falando que existia uma visão mínima de pragmatismo e de decência, né, nesse caso. E não existe hoje um Angela Merkel, um Sarkozy, etc., que foram essas figuras, né, um Jacques Chirac, que tinham visões mais soberanistas em relação aos seus países e que não se amarravam totalmente aos ditames estadunidenses, né? Hoje não. Hoje a União Europeia está totalmente capitulada. E aqui, uma previsão, né? Essa aqui eu tenho absoluta certeza que veremos aí, não sei se vai ser em 10 ou em 15 anos, se preparem, tá? Porque todo esse keynesianismo militar aí da Europa se rearmar, em algum momento vai chegar um governo nacionalista, né?
problemas que a própria Europa está se impondo, na Alemanha, na Inglaterra ou na França. E aí vocês vão ver a Europa retornando ao seu lugar histórico, né, de brigar consigo mesmo. Uhum. Loucura. Agora, mas eles hoje enfrentando um dilema na relação com os Estados Unidos, né? Ah, sim, com certeza. E essa questão das tarifas aqui, eu sequer acredito que o Trump está ligando para a China. O que o Trump está fazendo, para mim, na minha opinião, né, é o seguinte: ele está taxando loucamente todo mundo, querendo trazer a mão de obra qualificada europeia e as fábricas europeias para os Estados Unidos. Ele sabe que ele não tem condição de bater de frente com a China. E está tendo esse rebote e ninguém está percebendo. Eu citei o caso aqui da British Steel, né? E assim, com a China ele senta e negocia, né? Com a Europa ele simplesmente segue taxando e não dá muito, não liga muito. Uhum. Agora, em relação ao Liapo 9 aqui, mandando o apoio dele, mandando um joia. E a questão, quem tem aparecido no cenário, eu acho que é o filho do Reza Pahlavi, como aparentemente bancado pelos Estados Unidos, como o sujeito que poderia ser a volta do establishment pró-estadunidense no Irã. Você tem notícia? A família Pahlavi, esse Reza Pahlavi, então filho do Shah, tem alguma relevância política no Irã atualmente ou isso é criação americana? Na verdade, isso é uma criação inglesa, né? O MC, quem banca ele, né, quem financia ele é o MI6, né, a agência de inteligência britânica. E existe o sonho molhado, né, do Reino Unido de conseguir o Irã de novo, dar um fôlego, né, geoestratégico, mas os Estados Unidos não vão permitir isso mesmo que eles vençam, tá, pessoal? Caso ocorra uma mudança de regime no Irã, que vai ocorrer um golpe militar dado pelo Artesh, né, e aí o surgimento de um governo muito próximo ali, muito provavelmente, do que é a Turquia hoje, ou que foi o Iraque, do Saddam Hussein aí, né, que fazia jogo duplo. Não vejo nenhuma possibilidade do Shah retornar ao trono, né, porque assim, posso queimar minha língua aqui, pode surgir um cisne negro, e não tem problema nenhum, geopolítica é análise, tá, pessoal? Eu analiso com base nos fatos que eu tenho conhecimento, mas ninguém quer esse cara de volta no Irã, nem o Bazar, né, a oposição, e nem a situação, né, porque todos lembram da brutalidade da SAVAK, né, a agência de inteligência que ele instaurou depois da Operação Ajax, que fez, inclusive, os nacionalistas do próprio lado dele penderem para o lado da revolução, né? Pessoal saudosista do Mossadegh, inclusive, dentre outras questões. Então, essa possibilidade, para mim, é carta fora do baralho. Assim. Aqui, ó, tinham pedido o teu perfil nas redes, coloquei o teu perfil no Twitter, né, @Ali_Ramos_Hakan, tá? Para quem quiser seguir o Ali no Twitter, tá lá, é um canal importante aí de relacionamento dele, legal. Ali, tem duas questões para colocar para ti, mas antes delas, uma minha aqui, duas questões do chat, que é a questão de Gaza e dos palestinos. Parece que, inclusive, está tendo um efeito, para nós não, mas está tendo um efeito que é com essa guerra, o Netanyahu conseguiu, de alguma maneira, desviar um pouco a atenção do genocídio, e o genocídio continua implacável, né? Como um relógio, né? Uma máquina de massacrar palestinos. Como é que você vê o cenário em Gaza e na Cisjordânia, tá? E que perspectiva se aponta? O genocídio segue em curso mesmo. Semana passada, o exército israelense ele alcançou um nível novo de brutalidade que eu não imaginava possível, né? Crianças pegando farinha e sendo atacadas por tanques, né? Tanques disparando contra crianças pegando comida. Eu não lembro nem da SS, tá? No auge da desumanidade ali do eixo fazer algo desse tipo. Mas de qualquer forma, as batalhas também recrudesceram, que o pessoal teve que se deslocar, né? E obviamente do fronte israelense para o fronte, ou do fronte palestino para o fronte iraniano. Fala aqui pessoal de apoio, né? De comando, inteligência, etc. E os ataques em Khan Yunis, né? Em Khan Yunis recrudesceram também. Existem ataques e emboscadas diariamente. Se Israel perder essa guerra contra o Irã, muito provavelmente nós podemos ver um recrudescimento ainda maior
tá, do Hamas, e uma possível ofensiva Tet do Hamas aí. Né? Só que o genocídio, infelizmente, tá, não falo isso aqui assim, com admiração, com apoio, nem nada do tipo, mas o genocídio segue porque não tem ninguém para exercer pressão no governo de Benjamin Netanyahu e fazer parada. E não se enganem, tá, pessoal? A Palestina está em cima de um reservatório, né, com milhões de metros cúbicos de gás natural. É isso que está em jogo para o Netanyahu e para quem está apoiando o Netanyahu aí no caso. Terrível. É realmente uma questão decisiva para o planeta e os palestinos estão abandonados, né? A verdade é essa. A verdade é essa, exceto pelos povos do mundo que se mobilizam, mas é uma mobilização insuficiente para virar o jogo dos seus governos, né? O Tadeu Marquesi pergunta assim, pergunta para o Ali, qual o papel dos movimentos separatistas podem jogar no cenário atual do Oriente Médio? Palestina Livre, conclama ele aqui. Uma excelente pergunta, né? Todo país aí no Oriente Médio tem algum movimento separatista perigoso, e todo movimento separatista perigoso é financiado por Israel. Existe um movimento separatista azeri no Irã, que é financiado por Israel, o Jaish al-Adl, que é um movimento, hoje o nome dele é Jaish al-Adl, mas o nome histórico é Jundullah. Assim, pessoal, esses movimentos, quando eles queimam o CNPJ, né, e no caso do Jundullah, foi exatamente quando se veio a público a informação de que estava recebendo dinheiro do Mossad, eles trocam o CNPJ aí, né, do Baluquistão paquistanês, pode ser usado contra o Paquistão e contra o Irã, tá? O Jaish al-Adl realiza atentados dentro do Irã. Os curdos também, historicamente, apesar de hoje os curdos estarem, parte deles, no bolso da Turquia, porque o petróleo que sai do Kurdistão iraquiano e sírio passa pela Turquia, antes de ser revendido, né? Os curdos também podem ser usados e também são aliados de Israel, tá? Então, existe toda uma arquitetura de segurança aí que pode pegar fogo. A questão aí é que também, né, aí o lado otimista, o outro lado tem milícias aí a serem ativadas no Levante inteiro, né? Será que, digamos assim, o MI6, a CIA, o Mossad estão dispostos a abrirem essa caixa de Pandora e ver o que sai? Porque os Houthis têm plena condição hoje de derrubar o governo da Arábia Saudita, tem plena condição de derrubar o governo dos Emirados, né? Será que esses atores aí, né, no caso do Golfo, estão dispostos a darem o ok para esse tipo de operação? É a pergunta que devemos nos fazer. Mas existe sim um papel crucial aí, né, nessas milícias separatistas, né, nesses movimentos guerrilheiros separatistas, surgentes, que todos eles são uma baioneta apontada aí para o coração de qualquer ator que pode se levantar e buscar uma visão mais soberanista, né? Olha só. E o Guy Scherer diz assim, perfeito, acompanho o mídia oficial alemã que solta um belicismo incrível, tudo com os partidos tradicionais, inclusive os progressistas. A coisa na Alemanha está degradando rapidamente. Essa fala do Merz lá no Canadá para o Trump, né, dizendo que Israel está fazendo serviço sujo para nós, é muito ilustrativa, né? É o que eu falei, né? Eles querem o gás palestino para construir o gasoduto aí, né? Que a Índia anunciou, o IMEC. Se pesquisar IMEC Corridor, vocês vão ver a imagem, né? Que a Índia tem um projeto de um gasoduto passando dentro do Oriente Médio e indo para a Europa para inviabilizar o gás russo, né? E aí, se a Rússia permitir que isso aconteça, aí paciência, né? Porque quer dizer, eu não tenho que ensinar para a KGB como é que se faz planejamento geoestratégico. Eles têm que perceber. Tá certo. O Olha FSB isso e o aqui, SBO, né? Que são hoje. interessante. Picucha chega aqui como novo membro. João Souza presenteou com 5 assinaturas aqui do canal João Emanuel, assim como o Little Bob Johnson. O Little Bob aqui sempre com a gente. Legal, muita generosidade. Obrigado demais, demais mesmo pelo apoio aqui. Ó, mais uma pergunta. Bom dia, camaradas. Leandro César Teixeira. Existe a chance do Irã ignorar o ataque dos Estados Unidos e pesar a mão em Israel para compensar, ou seja, fazer ataques mais... A sensação que dá, eu vi hoje um levantamento de que o Irã já teria disparado 550 mísseis até o momento. Existe chance de este fogo aumentar em volume ou você prevê ainda moderação do Irã?
Não, o Irã está moderado, na verdade, o Irã diminuiu o fogo, porque o Irã tem aprendido ali a burlar os sistemas de defesa antiaérea israelense. Não é porque o Irã está ficando sem poder de fogo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não acreditem nisso. Mas, de qualquer forma, toda guerra, pessoal, isso aqui é um ponto crucial para vocês analisarem, não só essa guerra, como qualquer outra, né? Existe uma curva de aprendizado. Exércitos, eles aprendem a lidar uns com os outros. E o Irã, como não tinha um mega aparato de inteligência, como é o caso do Mossad, não conhecia os protocolos de defesa israelenses, né? Não conhecia como Israel iria guerrear, etc. E Perfeito. quanto mais essa guerra se arraste, maior é a curva de ou menor é a curva de aprendizado do Irã, né? Para aprender, que é o que está acontecendo. Agora, por exemplo, o Irã não solta mais aquelas saraivadas de foguetes para saturar o Iron Dome e ataca, né, com os mísseis precisos. Agora o Irã usa só os mísseis e atinge, né, o território israelense porque aprendeu. E entenda uma coisa, pessoal, na vida 100% só a morte, tá? Na verdade, eu Uhum. vou até fazer outra colocação, mais de 90% na vida só a morte. Essa propaganda toda do que o Iron Dome, o Arrow, o David Sling, o Taad são magníficos, defendem tudo, é mentira. Quando você faz um sistema de defesa antiaérea, ele é projetado, tá, para operar ali numa condição otimizada. Se você tira dessa condição otimizada, ele já perde efetividade, e quando você guerreia, né, durante muito tempo contra esses sistemas, você aprende a burlar eles. E além disso, pessoal, a reposição deles é caríssima, tá? Saiu um Uhum. levantamento no Wall Street Journal, Israel está gastando 200 milhões de dólares por dia nessa guerra. No Afeganistão, os americanos gastaram 100 milhões de dólares por dia, né, para vocês verem aí a discrepância. Né? Israel não tem caixa para sustentar isso e creio que essa é a estratégia do Irã e pode ser a estratégia do MSS chinês. Se os Estados Unidos decidirem bancar Israel, a China pode estar criando uma armadilha de Tucídides para os americanos sem eles perceberem. A armadilha de Tucídides, pessoal, em geopolítica, é quando um poder ascendente se choca contra um poder descendente, e o poder descendente decide enfrentar. Que nenhum império abre mão do seu poder, né, sem guerra, infelizmente, ao longo da história da humanidade. Então, assim, pode ser isso que estejamos vendo, só que eu, novamente, considero uma estratégia perigosa, perigosíssima, porque sempre vai haver a possibilidade de pesar a mão, sempre vai haver a possibilidade de uma virada de mesa, como ocorreu na Síria, Uhum. etc. E, digamos assim, se eu fosse um general iraniano, né, ou se eu fosse do MSS chinês, a essa hora aí, a coisa já estaria quitada. O Irvine diz: do ponto de vista econômico, Israel perderia 1 bilhão por noite por causa do Iron Dome e a duração dessa defesa duraria 9 dias. Depois disso viria dissuasão ou destruição mútua. Não, Israel, esquece destruição mútua. Israel, mesmo que Israel decida chover bombas atômicas no Irã, Israel não vai destruir o Irã inteiro sem inviabilizar toda a vida no Oriente Médio, com a nuvem de fumaça, etc., e no próprio Estado de Israel, né? E assim, eu ainda acredito que existe bom senso no, dentro do processo de tomada de decisão israelense, dentro da CIA, etc., eu não acredito que eles permitam que chegue a esse ponto, que não chegamos até agora e bombas atômicas estão aí há muito tempo. Né? Se chegar Uhum. a esse ponto, vai haver um golpe de Estado em Israel, alguma coisa assim. Uhum. Mas, então, e não, tá, não está gastando 1 bilhão por noite, não. Quer dizer, Uhum. deve chegar, né, na casa de uns 400, 300 milhões, 500 milhões, somando tudo, né, força aérea, defesa antiaérea, etc., mas 1 bilhão acho demais, assim. Tá. Olha, acaba de chegar uma notícia importante de ataque na Síria. Tá? Ataque não se sabe ainda de quem, uma base militar dos Estados Unidos, localizada na província de Al-Hazaka, no norte da Síria, foi alvo de um ataque, segundo a agência iraniana, tá? A Mer News. E o alvo era uma base militar na área de Karshuk, na província de Hazak, no oeste, ou noroeste da Síria, mas sem ainda ter ideia de quem fez o ataque. Então aí as coisas estão acontecendo. Ou pode ter sido o Kataib que avisou que iria atacar, né? O Kataib Hezbollah. Pode ter sido Pera, uma o que é o milícia. Qatar Hezbollah? Kataib é falange em árabe, e aí existe o Kataib Hezbollah, que é diferente do Hezbollah libanês no Iraque,
que é uma das milícias que o Irã armou, né, ali durante a Guerra ao Terror, digamos assim, para impedir que os americanos pacificarem totalmente o Iraque e transformassem ele numa base para atacar o Irã. Essa foi a Perfeito. estratégia do Irã ali durante a Guerra Iraquiana, por isso que durou muito mais tempo e os americanos nunca conseguiram pacificar totalmente o Iraque. E o Kataib segue ativo até hoje, exerce pressão, o Kataib Hezbollah exerce pressão no parlamento iraquiano, etc. Mas são mais de 30 milícias, tá? Tem a milícia de Fátima, tem o Kataib Tá. Hezbollah, tem... Eu não lembro o nome de cabeça aqui, porque a guerra no Iraque fez muito tempo, acabou faz muito tempo. Mas Uhum. pode ser também um novo grupo que não tem nem nome ainda. Existe um grupo na Síria, né, operando ali nas zonas alauítas, no ataque Tartus, que não tem nome ainda, mas está realizando ataques, né, e que, ao que tudo indica, tem envolvimento pesado do general Hassan, que citei aqui das Forças Tiger, né, então vamos esperar aí para ver o que ocorreu, né, porque existe muita névoa da guerra aqui também, quando esses Uhum. tentados ocorrem. Tá. Vamos ver, tem que esperar, né? Tem muita coisa rolando nesses dias agora, e aí o Ali volta assim que der para a gente continuar a conversa. Ali, o Gabriel Piva mandou aqui mais o presente de uma pessoa com assinatura e deixa eu ver. É isso aí. Aqui alguém dizendo que o Ciro Mantovani Neto acha que o Iraque foi o autor desse ataque, lá a base militar dos Estados Unidos na Síria. É isso aí. Alguma questão mais? Ou acho que demos uma boa navegada aí, né? Ah, sim, sim. Acredito que cobrimos todos os pontos aqui, né? Ah, eu esqueci de falar aqui ontem, pessoal, os oficiais americanos, né? Essa aqui é a última questão, admitiram que eles não sabem onde estão os estoques de urânio enriquecido do Irã. Ah, Isso verdade. aqui eu postei no meu Twitter, enviei, inclusive para o Mauro, então, assim, se vê aí, né, que a narrativa das armas de destruição em massa usadas contra o Gaddafi, usadas contra o Saddam Hussein, segue, assim, a todo vapor, né, não existe nem mais. Falta óleo de peroba para passar nos rostos dos oficiais americanos e do pessoal da CIA, só isso que digo. É isso. Agradeço ao convite, né? É sempre um prazer vir aqui. Voltarei mais vezes. Peço desculpas, pessoal, por não ter vindo da última vez, né? Eu não falei aqui no início, né? Esqueci. Mas o que ocorreu, pessoal, é que quando tem guerra, assim, né? Eu durmo 3, 4 horas por noite e, infelizmente, eu cheguei à exaustão e não acordei quando o meu despertador tocou. Aí eu dormi demais e quando eu acordei eu pensei, vixe, perdi a live com o Mauro. Me desculpem aqui, desculpem este homem cansado. Minha esposa briga comigo, fala que parece que sou eu que estou em guerra quando acontece Não essas deixa de ser coisas. verdade. Mas Não eu deixa de ser agradeço verdade. mais uma vez pelo convite, é um prazer. Bom, todo mundo viu que eu fui delicado, não toquei nesse assunto, disse que tinha havido um problema com o Ali, mas ele já tinha me contado isso, tá todo constrangido. Eu falei, Ali, pelo amor de Deus, tamo junto, cara. E no final foi ótimo, né? Ele ter vindo hoje foi realmente muito, muito importante. E vai voltar outras vezes com o Ali aqui. Obrigado demais, camarada Ali, nosso analista internacional predileto aqui do Farol Brasil. Abração. Até mais. Boa semana. Muito obrigado e uma ótima semana.